Epístola de Paulo aos Filipenses, primeiro capítulo, a leitura do versículo de número 19. Assim nos diz a palavra do nosso Senhor Deus. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Eu quero pensar o texto indicado, lido, a partir da seguinte temática: Paulo e a sua libertação futura, o poder da intercessão da igreja e da provisão do Espírito Santo. Na medida em que nós adentrarmos ao texto lido, base da exposição na noite de hoje, precisamos ter em mente que o apóstolo Paulo está olhando para o seu futuro com otimismo. O seu presente é um presente marcado por profundas adversidades, por profundas tribulações, por profundas angústias. Todavia, ele ainda continua a olhar para o seu futuro com otimismo. E o otimismo do apóstolo Paulo estava ancorado não nos seus próprios recursos, mas nos recursos generosos de Deus. Seja através da provisão das orações da igreja, parceira do ministério do apóstolo Paulo, seja através das provisões do Santo Espírito do Senhor, de Cristo Jesus, atuando de forma direta e específica sobre a vida do veterano apóstolo Paulo. No domingo passado, nós estivemos juntos, ou boa parte dentre nós, e nós analisamos os versículos 15 a 18, com base na seguinte temática: a pregação do Evangelho de Cristo Jesus, uma leitura acerca das motivações. O apóstolo Paulo vem falando sobre o progresso do Evangelho, sobre a anunciação das boas novas de salvação, desde a altura do versículo número 12. Mais precisamente nos versículos 15 a 18, o apóstolo Paulo aprofunda um pouco mais a sua reflexão acerca da pregação genuína do Evangelho. E no aprofundar da sua reflexão, ele toca nas questões das motivações. E ele ensina a igreja dos Filipenses, em termos diretos e indiretamente a todos os seus leitores posteriores, dentre os quais nós nos enquadramos, verdades extremamente importantes acerca da pregação do Evangelho de Cristo Jesus, bem como acerca das motivações dos corações dos pregadores. E naquele encontro nós aprendemos algumas lições importantes. E eu aproveito a deixa para amarrar algumas pontas. Primeira verdade naquela noite: a pregação do Evangelho de Cristo Jesus nem sempre está envolvida com as motivações apropriadas. Versículos 15, parte A, e todo o versículo 17. Vimos, portanto, na medida em que nós adentrávamos a esses textos indicados, que existem pregadores e pregadores, existem arautos do Evangelho e arautos do Evangelho, existem mensageiros e mensageiros do Evangelho, existem homens que estão pregando o Evangelho, e em dados momentos pregando o Evangelho da forma correta, mas movidos por motivações estranhas, motivações alheias às verdades das Sagradas Escrituras, às verdades do coração de Deus para o coração da sua igreja. O apóstolo Paulo está inserido num contexto em que ele estava sendo alvo de profundas críticas, de oposições severas, em especial de pregadores das Sagradas Escrituras. E aí nós aprendemos que os maiores inimigos da igreja, eles não estão do lado de fora, mas do lado de dentro, infiltrados nos mais distintos setores da igreja. É como se o apóstolo Paulo quisesse dizer à igreja dos Filipenses:
Tenho por certo que existem muitos pregadores, mas nem todos estão sendo motivados por motivos leais, verdadeiros. Nem todos estão sendo conduzidos, melhor dizendo, por motivações genuínas. Alguma coisa em torno disso discutimos no domingo passado, o primeiro ponto. Segundo lugar, a pregação do Evangelho de Cristo Jesus nem sempre está envolvida com as motivações inapropriadas. Versículo 15, parte B, e todo o versículo de 1,16. Vimos na altura deste segundo ponto, na medida em que nós adentrávamos ao texto indicado, que existem sim muitos pregadores, mundo afora, anunciando o Evangelho em dados momentos, até mesmo de forma correta, mas movidos ou conduzidos por motivações erradas. Mas no meio disso tudo, existem aqueles que estão pregando o Evangelho da forma correta e movido ou sendo conduzidos pelas motivações corretas. Me lembro que naquele encontro nós fizemos algumas associações. Nós não podemos dizer que todo médico é ladrão, nós não podemos dizer que todo mecânico é ladrão, nós não podemos dizer que todos os profissionais liberais são ladrões, corruptos. Mas por que nós podemos dizer que todo pastor é ladrão? Por que nós podemos dizer que todo pastor é corrupto? É claro que não, isso é um contrassenso. E dentre tantas aplicações, na altura desse segundo ponto, uma delas foi: cuidado com as generalizações. Em especial no âmbito da igreja. Elas não somam forças no progresso do Evangelho de Cristo Jesus. Existe sim muitos pregadores sendo conduzidos por motivações estranhas, alheias ao texto bíblico. Mas no meio disso tudo, existem bons expositores, homens de Deus, sendo conduzidos pelas motivações corretas. Alguma coisa em torno disso, o segundo ponto naquela noite. Em terceiro lugar, a pregação do Evangelho de Cristo Jesus, nem sempre envolvida com as motivações apropriadas, mas correta, tem sua importância. Versículo de número 18. Quando nós estávamos analisando esse texto, destacamos que não é que o apóstolo Paulo estava dizendo: preguem de qualquer jeito, pode fazer de qualquer forma. O importante é que esteja sendo Cristo pregado, seja de forma errada, seja de forma correta. Não, não é isso. O apóstolo Paulo jamais seria conivente com a exploração da fé. Deus jamais seria conivente com a exploração das verdades que salvam, que libertam verdadeiramente. De alguma forma, os pregadores para os quais Paulo está apontando, na medida em que ouviram falar que Paulo chegaria em Roma, eles começaram a estudar um pouco mais. Eles começaram a se aplicar um pouco mais, se preparando um pouco mais, de modo a ofuscar a pessoa do apóstolo Paulo, potencializando os seus sofrimentos. Aí é nesse contexto que o apóstolo Paulo vai dizer: o que me importa? Na verdade, o que mais me interessa é que Cristo seja glorificado e seja anunciado. Se com estas motivações erradas, mas contanto que preguem verdadeiramente a Cristo Jesus, eu não me importo, porque eu sei que o Evangelho é poderoso e por si só cumprirá os propósitos do coração de Deus no coração dos seus eleitos. Dito isto, agora conteúdo novo. Análise do versículo número 19. Paulo e a sua libertação futura, o poder da intercessão da igreja e da provisão do Espírito Santo. Algumas lições importantes, duas em especial. Primeira delas, Paulo acreditava em sua libertação futura por causa do poder da intercessão da igreja em seu favor. Onde é que está isso no texto? Versículo de número 19, parte A. Acompanha comigo a leitura do texto indicado. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica. E aí um salto para o final do versículo de número 19.
me redundará em libertação. Nos versículos 12 a 13, ou versículos 12 e 13, o apóstolo Paulo está olhando para o seu passado. E ele está olhando o seu passado marcado por intensas adversidades, humilhações, açoites, apedrejamento, dificuldades dos mais diversos setores de sua vida. E ele está fazendo isso com os olhos da fé. De modo que, na altura dos versículos 12 e 13, ele nos mostra, mostrando à igreja dos Filipenses, que Deus teve um propósito em todas as coisas. Na altura dos versículos 14 a 18, o apóstolo Paulo deixa o seu passado de lado e passa a focar no seu presente. E ele ressalta à igreja dos Filipenses: não está fácil. Eu estou sofrendo críticas de todos os lados. Querem me matar. Querem, de alguma forma, minimizar a minha influência. Me prejudicam de todos os lados. Todavia, contudo, porém, entretanto, mesmo num cenário de profunda adversidade, é possível encontrar os propósitos de Deus para com as minhas tribulações. Deixa-se o versículo número 18 de lado e adentramos ao versículo número 19 e até o versículo de número 26. O apóstolo Paulo está olhando agora para o seu futuro. E ele olha para o seu futuro não com pessimismo, não como alguém que teve um passado massacrante e que está transportando para o seu amanhã estas mesmas angústias, inibindo o seu potencial, inibindo portas abertas ou coisas do tipo. Pelo contrário, ele está olhando para o seu futuro com profundo otimismo. Mas em que estava ancorado o otimismo do apóstolo Paulo? Não nas suas próprias providências, não nos seus próprios recursos, mas nos recursos generosos de Deus para com a sua vida. Vamos analisar a primeira parte do versículo número 19 de forma mais precisa. Olha o que diz o começo do versículo de número 19. Porque estou certo de que isto mesmo, se eu e você mergulharmos no texto original, a ideia que salta é justamente esta: estou plenamente convencido. É como se Paulo quisesse dizer aos crentes filipenses: não me resta dúvidas, eu sei o que vai acontecer, e eu estou certo disto. Paulo, você está certo do quê? Eu serei libertado, de uma forma ou de outra, eu encontrarei a minha libertação. Lembrando que aqui o apóstolo Paulo tem em mente a libertação das suas cadeias físicas. E por que não dizer cadeias emocionais, cadeias morais, cadeias espirituais? Por que não dizer isto? O apóstolo Paulo estava convencido de que ele seria libertado. Por causa do que, apóstolo Paulo? De onde vem tanto convencimento? De onde vem tanta segurança, tanta firmeza? E aí o apóstolo Paulo lança a luz, apontando a primeira razão. Sequência do versículo número 19. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica. E a expressão súplica traz a ideia de oração, comunicação pessoal com Deus, mas com uma leve distinção. Se eu falar oração, a ideia é comunicação pessoal com Deus. E a ideia um pouco mais precisa é uma oração geral, uma comunicação geral. Agora, quando se usa a expressão súplica, tem-se em mente a ideia de intercessão. É uma oração mais específica, mais constante, mais veemente. E a ideia aqui que o apóstolo Paulo está apontando é: eu estou convencido de que eu serei libertado, eu serei salvo. Por causa do que, apóstolo Paulo? Por causa do poder da intercessão da igreja em meu favor. Se eu posso extrair disso daqui
uma aplicação. A primeira delas é: acredite no poder da oração. Nós servimos a um Deus que responde orações. O que eu e você precisamos ter em mente é que Deus responde às nossas orações, não segundo o nosso coração, não segundo as nossas vontades, mas segundo as vontades dEle. E lembremos-nos de que a vontade do Senhor, ela é sempre melhor do que a nossa, em todos os contextos. Não haverá uma situação sequer em que a vontade de Deus será inferior à nossa vontade. A vontade de Deus é sempre, ou será sempre, melhor do que a nossa. O que trazia ao apóstolo Paulo a capacidade de olhar para o seu futuro com otimismo, a despeito do seu presente massacrante, do seu passado angustiante, era a crença no exercício da provisão das orações intercessórias da igreja em seu favor. Como é que vai a tua vida de oração? Biblicamente falando, nós não temos uma recomendação do tipo: é indispensável orarmos 2 horas por dia. É indispensável orarmos pelo menos 30 minutos por dia. Nós não temos esse tipo de recomendação nas páginas das Sagradas Escrituras. Nós temos sim no texto bíblico recomendações do tipo: orem sempre, sem nunca esmorecer. O apóstolo Paulo chega a dizer, numa das suas cartas à igreja na Tessalônica: orai sem cessar. E a ideia é que eu e você estejamos continuamente elevando a Deus as nossas orações. E aí eu chamo a sua atenção para a citação de um importante teólogo no contexto da história da igreja, chamado A.W. Pink, no seu livro Deus é Soberano. Escute o que ele diz. A oração é uma atitude de dependência. Nós não oramos para dizer a Deus o que Ele tem que fazer. Nós não oramos para que Deus mude os seus planos, refaça seus propósitos. No final das contas, nós oramos para evidenciar, para explicitar para nós mesmos e para o mundo ao nosso redor a nossa total dependência de Deus. Se eu posso trazer uma outra aplicação nesse primeiro ponto, é esta: dependa mais de Deus do que de você mesmo. Dependa mais dos recursos dos céus do que dos recursos da terra. Não tenho dúvidas do que vou afirmar agora. O apóstolo Paulo conseguiu se manter saudável emocionalmente, espiritualmente falando, moralmente falando. Não foi por causa de outra coisa, senão do exercício da provisão contínua das orações intercessórias de sua própria pessoa, bem como da igreja em seu favor. Você não conseguirá chegar muito longe na caminhada da fé, na caminhada cristã, se você não orar, se você não buscar a Deus em oração, se você não pelejar diante de Deus pelas vias da oração. O apóstolo Paulo foi um dos homens mais importantes de todo o cristianismo. O apóstolo Paulo foi sim um pecador, mas também fora um homem poderosamente usado por Deus. E na medida em que nós mergulhamos nas suas cartas, nós descobrimos por várias vezes o apóstolo Paulo orando pelas igrejas que ele tinha conhecimento, bem como pedindo orações destas igrejas por sua própria pessoa. E se eu e você formos fazer uma correlação com o texto base das nossas escolas bíblicas dominicais, a epístola de Tiago, mais precisamente Tiago capítulo 5, versículo 16, lá está escrito: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. O que inquieta teu coração? O que perturba a tua alma? O que te faz olhar para o teu futuro com pessimismo? Entenda, Deus pode mudar todo o cenário da tua vida
a partir das respostas às tuas orações. Portanto, ore, fale com Deus, apresente diante de Deus as tuas demandas. Quais são elas? Na área financeira? Na área sentimental? Na área moral? É uma luta contra um pecado que você até hoje não conseguiu vencer? É um problema conjugal? É a conversão de alguém que ainda não se rendeu a Cristo e que faz parte da tua vida? Continue orando, continue intercedendo, olhe para o seu amanhã com otimismo. Você jamais conseguirá fazer isso se você estiver ancorado nas suas próprias forças, nos seus próprios recursos. Todos aqueles que um dia tentaram contra a própria vida, ou conseguiram tirar a própria vida, assim fizeram, porque olharam para o futuro apenas com base nos seus próprios recursos. Não faça isso. Você e eu, juntos, não conseguiremos dar um passo sequer, se não for a intervenção de Deus, graciosamente, em nossa vida, nos levando a orar por aquilo que Ele deseja fazer em nós. E aqui é importante que eu traga a seguinte aplicação também. Todas as vezes que Deus quer fazer alguma coisa em nossa vida, Ele nos levantará em oração por aquilo que Ele quer fazer em nossa vida. O que é que Deus tem colocado no seu coração? O que é que tem te tirado o sono? O que é que tem perturbado a sua alma? O que é que tem brilhado e saltado aos teus olhos? Gritado aos teus ouvidos? Mediante as circunstâncias difíceis da tua vida? Pode ser justamente algo que Deus esteja querendo te levantar para orar, para interceder, para clamar a Ele, porque Ele deseja trazer uma solução para este impasse que você está vivenciando. Qual que é o teu problema? É um problema financeiro? Talvez Deus esteja te apertando um pouquinho mais, para você orar um pouco mais. Qual que é o teu problema? Pastor, meu problema é um problema conjugal. Talvez Deus esteja apertando as tuas crises conjugais um pouquinho mais, para trazer salvação àqueles que ainda não conhecem a Ele. Qual que é o teu problema? Pastor, meu problema é um problema grave. Eu tenho pecados os quais eu não consigo vencer, e eu tropeço continuamente neles. Deus talvez esteja apertando um pouquinho mais as situações, para levar você a orar um pouquinho mais, pela tua pureza, pela tua santidade, pela tua vida com Ele. Paulo acreditava em sua libertação futura, por causa do poder da intercessão da igreja em seu favor. Permita-me citar a W. Pink mais uma vez, no livro Deus é Soberano. A oração não consiste em insistir do Senhor Deus, para que Ele altere seus propósitos, ou formule novos propósitos. Orar é assumir uma atitude de dependência para com Deus. É expor-lhe a nossa necessidade. É pedir-lhe coisas que estejam em conformidade com a sua vontade. Qual que é o critério para que as nossas orações sejam respondidas? Orarmos de acordo com a vontade do Senhor Deus. E como é que eu e você vamos conhecer a vontade de Deus, se nós não lemos as Sagradas Escrituras? Se nós não gostamos de exposição bíblica? Se nós não temos paciência para sentarmos e ouvir exposição bíblica? Você já percebeu ou prestou atenção que nos cultos sempre são as mesmas pessoas que se levantam para sair? Você já prestou atenção? Isso é imoral. Isso é falta de respeito. Isso é falta de consideração com o espaço, com as pessoas que estão dentro do salão de culto, com o pregador e, acima de tudo, com Deus das Sagradas Escrituras, com Deus que está sendo anunciado. Preste atenção, sempre são as mesmas pessoas. Meus amados irmãos, pessoas inquietas, que não conseguem parar e ouvir exposição bíblica. Não conseguem aquietar o coração, é mais forte do que elas. Dão como que coceiras, uma sede,
uma angústia, uma pressão, não se contentam em ficar quietos. Tem que sair, tem que se mexer, tem que se levantar. Quieta teu coração, senta e escuta. Desde que seja uma palavra bíblica, é Deus falando com você. E ai de você, se você fechar os seus ouvidos para as recomendações e instruções das Sagradas Escrituras. Segundo lugar, Paulo acreditava em sua libertação futura, por causa do poder da provisão do Espírito Santo em seu favor. Onde é que está isso no texto? Segunda parte do versículo número 19. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Isso aqui é tão interessante, por quê? De um lado, responsabilidade humana. Onde? Primeira parte do versículo 19. Oração, súplica, intercessão, responsabilidade nossa. Segunda parte do versículo número 19. Responsabilidade divina, provisão do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo na libertação, no fortalecimento, no guardar do apóstolo Paulo, fora a resposta das orações da igreja dos Filipenses. A ajuda do Espírito Santo é a ajuda de Cristo Jesus para seu povo. Pergunta, em que sentido provisão do Espírito Santo? No sentido de sugerir ao apóstolo Paulo revestimento espiritual, fortalecimento da sua fé, coragem para lidar com as demandas que ainda iriam acontecer em sua vida. Lembremos-nos, o apóstolo Paulo estava acorrentado a um soldado romano quando ele escrevia estas palavras. O apóstolo Paulo estava em uma prisão domiciliar. A morte batia a porta de sua casa todo santo dia. E é nesse contexto que o apóstolo Paulo precisa olhar para o futuro e olhar com otimismo. Por quê? Porque ele está ancorado não nos seus próprios recursos, mas nos recursos generosos que vêm do Senhor Deus. É como se o apóstolo Paulo quisesse dizer à igreja dos Filipenses: se eu conseguir chegar até aqui, se o testemunho dado foi um testemunho louvável, não foi por causa de mim mesmo, mas por causa da atuação, da provisão do Espírito Santo em minha vida, como uma resposta às orações da igreja. Você poderá orar noite e dia, dia e noite. Você poderá ter uma vida inteira de oração, mas sem a provisão do Espírito Santo de Deus, você também não conseguirá dar um passo sequer. Se eu e você estamos hoje sustentando a nossa fé, mesmo que minimamente, a despeito das nossas faltas, a despeito dos nossos pecados, é por causa da atuação, da provisão do Espírito Santo do Senhor em nossa vida, guardando a nossa fé, fechando os nossos olhos para o pecado, tampando os nossos ouvidos para tudo aquilo que é desaprovado por Ele nas páginas das Sagradas Escrituras. A palavra provisão, que aqui aparece, traz a ideia de suprir com generosidade e abundância. Tentando ser ainda um pouco mais claro, esta provisão do Espírito Santo sobre o apóstolo Paulo, e que o trazia o convencimento de sua salvação, de sua libertação, não era uma provisão medíocre, não era uma provisão superficial. Lembre-se, assim como dentre nós, existem pessoas que quando se envolvem num projeto, sempre se envolvem de corpo e alma, dão tudo de si, dão 100% de si. Isso não se aplica a todos, porque alguns são desleixados, são superficiais, são malcriados, são irresponsáveis com as suas vocações. Mas existem pessoas que dão sempre tudo de si, dão o máximo de si, vão à exaustão física, mas fazem bem feito aquilo que lhes fora proposto fazer. Imagina Deus
Então, quando Deus entra com providência, Ele não entra de forma medíocre. Diz o texto, a provisão do Espírito de Cristo. Se eu e você mergulharmos no texto, a ideia é um suprimento generoso e abundante. Por que, Paulo, você consegue olhar para o seu futuro com tanto otimismo assim? Você é um preso. Você vai morrer. Paulo, você está acorrentado a um soldado romano. Você não tem muitos dias de vida, Paulo. Por que você olha para o seu futuro com tanto otimismo? Por causa da provisão real e verdadeira do Espírito de Cristo. Em outras palavras, do Espírito Santo em minha vida. O apóstolo Paulo não dependia de seus próprios recursos escassos. Não foi um apóstolo rico. Não foi um apóstolo abastado de bens. Foi um homem pobre, sustentado pela igreja, por ofertas de voluntários no interior da igreja. O apóstolo Paulo não acreditava nos seus próprios recursos. Olhava para o seu futuro com otimismo por causa dos recursos providenciais de Deus, através da atuação do Espírito Santo em sua vida, como uma resposta às orações da igreja em seu favor. Segunda importante lição na noite de hoje. Paulo acreditava em sua libertação futura por causa do poder, da provisão do Espírito Santo em seu favor. Se eu e você seremos salvos, se eu e você estamos de pé, se eu e você no dia de amanhã continuaremos guardando a nossa fé, é por causa das provisões do Espírito do Senhor sobre todos nós. Não há méritos em mim, não há méritos em você, não há méritos em nós, não há méritos nesta igreja. É sempre Ele, para todos sempre, é sempre Ele. É o Espírito de Cristo, é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor precisa ser sempre devotado a Ele. Nada além dEle. Toda honra, toda glória e todo louvor é para Ele. Por quê? Porque se nós vamos chegar lá e adentrarmos aos portões celestiais, é por causa dEle. Qual foi o tema da exposição na noite de hoje? Paulo e a sua libertação futura. O poder da intercessão da igreja e da provisão do Espírito Santo. Vimos duas importantes lições. A primeira delas, Paulo acreditava em sua libertação futura por causa do poder da intercessão da igreja em seu favor. Versículo 19, primeira parte. Segundo lugar, Paulo acreditava em sua libertação futura por causa do poder da provisão do Espírito Santo em seu favor. Pastor, eu entendi, mas em termos práticos, o que isso tem a ver com a minha vida? Durante essa semana que se inicia hoje, eu tenho 3 aplicações práticas para a sua vida, as quais visam amarrar os argumentos elencados. A primeira delas, nunca duvide do poder da oração. Ore. Ore o tempo que se fizer necessário. Ore. Apresente a Deus as suas demandas. Agora não se esqueça de uma coisa. Deus tem o seu tempo certo de agir em nossa vida. E o tempo de Deus é sempre melhor do que o nosso. Pergunta, quantos anos o apóstolo Paulo esteve preso em Roma? 2 anos. Você sabe o que significa 2 anos encarcerado, preso a um soldado romano? Deus libertou o apóstolo Paulo? Libertou. Ele vai pregar, pelo que parece, na Espanha, por volta do ano 62, 63. Ele volta para Roma, ele é preso novamente, e no ano 64 ele é decapitado debaixo do poderoso Império Romano. Ele foi solto? Foi solto, mas depois de 2 anos preso. Deus tem o tempo dele para te responder. E entenda que o tempo dele é sempre melhor do que o nosso.
A tua vida é dele, a tua história é dele, teu casamento é dele, teu marido é dele, tua esposa é dele, teus filhos é dele, teus negócios é dele. Então apenas ore e entregue diante de Deus as tuas demandas. No tempo certo, na hora certa, a resposta virá. Segunda importante aplicação na noite de hoje. Sem a provisão do Espírito Santo, não existe futuro otimista. Somente Deus para nos guardar em face das dificuldades da vida. O que te adianta no teu amanhã você ter vastos recursos, mas não ter intimidade com Deus? Adianta um sujeito investir toda a sua vida na angariação de recursos financeiros e perder a sua alma? Não adianta. É preciso sabedoria para lidar com essas diferentes frentes da nossa vida. Entenda que se você olha para o seu futuro com otimismo, pautado pelos teus recursos próprios, eu quero te alertar que você corre um sério risco de ser frustrado no dia de amanhã. Se eu e você vamos olhar para o nosso futuro com otimismo, não é ancorado nos nossos recursos, mas nos recursos generosos de Deus para conosco. Você sabe por quê? Um negócio errado, um documento assinado, um aperto de mão, um trato de boca, você perde tudo o que você conquistou. Um negócio errado, você é capaz de perder a tua própria vida. Então, no final das contas, o que importa? Importa são as providências de Deus para a nossa vida, as provisões do Senhor. Terceira importante aplicação. Reconheça que você precisa de ajuda. Sozinho você não consegue. Peça ajuda. O apóstolo Paulo, isso é tão interessante, meus amados irmãos. Porque nós, às vezes, nos nossos orgulhos, nas nossas vaidades, porque já fomos machucados demais, atropelados os nossos orgulhos demais, as nossas vaidades, e aí a gente fica meio que ressabiado, desconfiado, a gente não quer abrir o coração, a gente não quer expor as nossas dificuldades. Entenda, sozinho você não consegue. As lutas nessa esfera de vida, elas são angustiantes. Lembre-se, nós estamos remando contra a correnteza. Isso não é uma tarefa fácil. É difícil. Encontre pessoas leais, homens de Deus, mulheres de Deus, e abra seu coração. Cuidado com aquela ideia, a minha vida é um livro aberto. Cuidado com isso. Nem todas as pessoas têm maturidade para lidar com os nossos pecados, com os nossos medos, com as nossas angústias. Seja seleto, mas encontre pessoas para as quais você pode abrir o seu coração sem medo. Lembre-se, você precisa de ajuda. Sozinho você não vai conseguir. Paulo está preso e ele está crendo na sua libertação. Ele está olhando para o seu futuro com otimismo por causa da ajuda de outros. Como é que esses outros o ajudavam? Orando por ele. E no que diz respeito à atuação do Espírito Santo, lhe trazendo provisões. Quais provisões? Acima de tudo, a sustentação da sua vida moral, a sustentação da sua fé, a sustentação do progresso do Evangelho através de seu ministério. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Ó Deus, Tu és poderoso sobre tudo e sobre todos. É a Tua igreja, ó Deus, reunida nesta noite em face da Tua poderosa palavra. Ó Deus, complemente essas verdades ao coração dos meus amados irmãos. Que as limitações, as falhas, as faltas em mim não venham roubar destes amados irmãos a preciosidade destas verdades. Ajuda esta igreja, Senhor. Ajuda cada vida, cada família aqui presente a confiar mais em Ti do que neles mesmos, do que nós mesmos. Nos ajuda, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Vamos agora, Deus, encerrando mais um culto e que tudo seja feito para a glória do Senhor. Que essa semana que se inicia hoje seja uma semana marcada por uma vida de oração,
pelas provisões do Santo Espírito do Senhor para conosco. Que nada venha falar mais alto em nós do que o desejo de te servir cada vez mais e melhor. Que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as eternas consolações do Santo Espírito do Senhor esteja com o povo do Senhor, não tão somente hoje, mas para todos sempre. Os amados irmãos podem permanecer sentados. E a igreja do Senhor diga amém.